Olá pessoal, vamos continuar nossa série de vídeos de operações unitárias da Indústria Química 1 e entramos então hoje no módulo 3, Introdução à Dinâmica de Fluidos e Equação de Bernoulli. Até aqui, os fluidos que nós estávamos considerando estavam parados, em equilíbrio. A partir daqui a gente vai ver os efeitos do movimento deste fluido, tá? Quais são as interações, quais são as propriedades principais. E a equação de Bernoulli, que representa um balanço de energia mecânica. Então, o sumário do que nós veremos é basicamente o seguinte: vamos falar de conceitos-chave como camada limite e associação a perfis verticais de velocidade. Vamos falar sobre atrito interno, na forma de viscosidade. Vamos falar sobre tensão de cisalhamento, deformação de fluidos e balanço de energia mecânica. O comportamento de fluidos em escoamento é fortemente dependente se o fluido está sob influência de fronteiras sólidas, tá? A interação deste fluido com fronteiras sólidas será responsável por alguns efeitos sobre o movimento deste fluido e a dissipação da energia de seu escoamento, de forma que seu efeito não pode ser desprezado em muitos casos. Prandtl, em 1904, demonstrou que o efeito da fronteira sólida está confinado a uma camada de fluido imediatamente adjacente à parede sólida, tá? Com uma altura determinada que aqui está sendo simbolizada por delta. Esta camada, com esta altura delta, é chamada de camada limite. Por que camada limite? Ela define até que ponto a influência da barreira sólida se faz sentir sobre o fluido, de forma tal que, se você tem um fluido, imagine aqui que uma porção de fluido está escoando da sua esquerda para a direita, tá certo? E até este ponto aqui o leito era muito longe. A partir desse ponto nós estamos vendo que este leito está mais próximo, interagirá com esta porção de fluido, e o que você vai ver basicamente, se você traçar vetores que representam a velocidade, é que haverá aí um crescente, de velocidade de 0 até um determinado valor, aqui chamado de V infinito, onde esse infinito faz alusão a você estar, entre aspas, infinitamente longe do fluido, Então, a partir daqui não há mais efeito da camada limite sobre a velocidade. Deste ponto para cá há efeito, tá? Então ela começa a se desenvolver com uma altura variável, depois quando atinge aí condições permanentes, esta camada delta, essa altura delta passa a ser constante, tá? Então o efeito que nós estamos vendo, o efeito da barreira sólida, vai influenciar a velocidade do fluido. E por que isso? Nós sabemos hoje que as moléculas mais próximas à superfície ficarão absorvidas devido a interações aí eletrostáticas entre as moléculas e a superfície, de forma que aqui a velocidade é zero, tá? E isso basicamente vai retardando o movimento, tá, das moléculas que estão em camadas de fluido acima, adjacentes, tá certo? Então, quais são os efeitos aí do escoamento sob influência de barreira sólida? Para fluidos incompressíveis, nós vamos tratar dessa hipótese de fluido incompressível em breve. São basicamente fluidos, então, que não têm variações de densidade apreciáveis. Há um acoplamento do gradiente de velocidade ao longo da seção transversal com o que é chamado campo de cisalhamento. A gente vai ver o que é esse campo de cisalhamento. Então, as variações de velocidade que a gente está vendo vão estar associadas a esses esforços ou este campo de cisalhamento, tá? A gente vai definir isso em breve. A geração de turbulência tem a ver também com a barreira sólida, que pode retardar ou não, a formação e crescimento de camada limite e desacoplamento da camada limite pelo contato com o sólido, tá? No seguinte sentido, a hidrodinâmica do que está aqui embaixo é diferente da hidrodinâmica do que está aqui. Nós não vamos fazer nenhum cálculo específico com camada limite. Nos interessa aqui a sua definição e entender como ela afeta o escoamento de fluidos, tá? Para fluidos compressíveis que respondem à mudança de pressão, aumento de pressão ou diminuição, aumentando ou diminuindo a densidade,
há efeitos adicionais que podem ser consultados aí na bibliografia do curso. Então, como que funciona aí um campo de velocidades em um fluido em escoamento, tá? Aqui a gente está tendo uma outra figura alternativa a esta, simbolizando a mesma coisa. Só que aqui, inclusive, vem mostrar duas coisas que vão ocorrer com o fluido, né? Dois tipos de escoamento, que são o laminar e o turbulento. Então, a mesma ideia. Até aqui o fluido não tem interação, tá? Com nenhuma barreira sólida visível, de forma que o campo de velocidade, né, todos os vetores, têm o mesmo tamanho. A partir daqui começa o efeito de barreira sólida, tá? Só que no primeiro momento ele desenvolve o que é chamado aí de um regime laminar, no segundo momento o regime turbulento. Não importa se o regime então é laminar ou mais comportado ou turbulento, sempre haverá uma camada limite, tá? No caso de um regime turbulento haverá uma camada limite e uma subcamada laminar, tá? Então é como se houvesse duas camadas. O que é um escoamento laminar e o que é um escoamento turbulento fica mais claro a partir do módulo 4, a partir do qual nós vamos estudar aí o número de Reynolds e os regimes de escoamento, tá certo? A velocidade em cada ponto do fluido depende das coordenadas espaciais, tá? Então aparecerá um campo de velocidades, tá? E um gradiente não nulo dessa propriedade. Por que um gradiente não nulo? Daqui até aqui a velocidade varia, então o gradiente ou a derivada da velocidade em relação a y não é zero daqui até aqui. A partir daqui, fora da camada limite, a velocidade média do fluido é constante, então esse gradiente passa a ser zero. Nós vamos focar aqui para os nossos fins em escoamentos unidimensionais, tá? Nos quais há apenas uma componente no campo de velocidades, tá? Então, fluido escoando, por exemplo, aqui na horizontal, tá? Um exemplo desse tipo de escoamento é escoamento em tubos retos, num primeiro momento, né? Aqui novamente um zoom, né, naquela figura. Mesmo que eu tenha um escoamento turbulento, né, então vou ter aí uma camada limite, turbulenta e laminar. Não importa, o que importa para a gente é há um efeito desta camada limite sobre o escoamento do fluido, perto da fronteira. Este efeito vai aparecer pela interação do fluido com uma barreira sólida, que pode ser diversas coisas. O leito de um rio, o leito do mar, pode ser, na verdade, uma tubulação, um canal aberto construído, tá bom? Não importa se é natural ou não, haverá sempre um efeito de interação aí devido a essa barreira, tá? E eu estou interessado então em quantificar este efeito matematicamente, ou seja, quanto esta velocidade varia ao longo de y. Uma maneira natural de se fazer isso é tomar a derivada desta velocidade em relação ao eixo y, tá? Que é definido aí como limite entre uma variação de velocidade ΔY no limite que ΔY é igual a zero. Essa é a definição de derivada, né? Esse gráfico é interessante porque ele mostra o que acontece com este du dy, essa derivada da velocidade em relação a y, que vai ter significado futuramente, tá, para a gente, em relação à altura de fluido. Percebam o seguinte, tá? Muito longe, aqui em zero basicamente, né, y igual a zero, muito longe aqui do meio do fluido, então vamos pegar aqui na origem em y igual a zero, tá? Essa derivada du dy tem um valor máximo, tá? Que vai decrescendo, tendendo a zero, conforme eu me afasto da barreira sólida. Vamos supor que a origem da coordenada y é justamente a esta barreira sólida. Então y está aumentando daqui para cima, tá certo? Conforme então eu vou me afastando do leito ou da barreira sólida, essa derivada vai tendendo a zero. E faz sentido, né? Conforme eu me afasto da barreira sólida, a camada limite fica para trás e não há variação na velocidade do fluido. Ou seja, a derivada tende a zero. É o que a gente está vendo aqui.
Pergunta: o que gera essa variação de velocidade em relação a camadas adjacentes de fluido escoando? Para tratar disso, nós precisamos falar sobre dois conceitos, que são viscosidade e tensão de cisalhamento. Primeiramente, o que é a viscosidade? É algo que nos é intuitivo. Vocês têm noção de quando se fala que um fluido é viscoso ou não? Tem uma associação à ideia de ser grosso, né, este fluido. Mas vamos colocar isso em termos mais físicos então, tá? A viscosidade vai ser definida como uma propriedade associada à resistência que o fluido oferece à deformação por cisalhamento. Então este é o momento para a gente definir o que é cisalhamento. Cisalhamento, pessoal, é quando você tenta deslizar uma superfície sobre a outra. Um exemplo prático seria o seguinte: o movimento, supondo que você tenha aquela calculadora científica da Casio, né, muito tradicional entre os alunos aí de exatas, o movimento que você faz para abrir essa calculadora é uma espécie de esforço de cisalhamento, no qual você basicamente força a base para um lado e a capa, né, o tampo aí desta calculadora para o outro, tá? Então este esforço de deslizar uma superfície sobre as outras é chamado de deformação, né, por cisalhamento, ou de esforço por cisalhamento, tá? De outra forma, então nós podemos dizer que a viscosidade vai também corresponder a um atrito interno nos fluidos. Então ela está associada a este atrito interno, está associada à resistência que o fluido oferece à deformação por cisalhamento. Ou seja, é intuitivo. Imagina que você tem uma placa fixa, você tem uma camada de fluido aqui, você vai empurrar a camada superior. É intuitivo para a gente pensar que se o fluido é água, por exemplo, é uma força que você deve fazer. Se o fluido for mel, é uma força maior, ou seja, o mel é mais viscoso e oferece uma maior resistência à deformação aí para o cisalhamento, tá? Ou seja, isso está associado ao atrito interno. O que é esta resistência, né, ao cisalhamento? Por que uma camada resiste ao deslocamento das outras camadas de fluido, né? Vamos construir aqui um modelo mental no qual nós tratamos o escoamento de fluidos como um deslizamento de diversas camadas de fluido, tá? Entre as camadas, basicamente, que são formadas por moléculas, você tem ligações intermoleculares. Então isso são vínculos, tá? Isso é o que prende mais ou menos as camadas adjacentes. Então este atrito interno tem a ver com as ligações intermoleculares, tá bom? Que são função da temperatura. A gente sabe que se aquecer esse mel, ele tende a ficar menos viscoso, tá? Aqui a gente tem alguns perfis típicos. Por exemplo, uma camada muito fina de fluido entre duas placas planas terá um perfil linear de velocidades como este daqui, que terá uma espessura D. Do lado direito é como se você visse então seções aí de um duto, né, uma tubulação, no qual uma grande viscosidade vai fazer com que o gradiente de velocidade dentro do tubo seja alto. Uma pequena viscosidade, não, porque fluidos de pequena viscosidade não oferecem a resistência à deformação, né? Então uma camada consegue acompanhar melhor o movimento da outra, tá? Do meio, principalmente, que está mais rápida. Aqui já fica mais difícil, tá? As mais rápidas, que estão no centro, têm mais dificuldade de trazer junto as demais, porque você vai ter justamente esse esforço aí, esse atrito interno, tá? Então grande viscosidade gera aí maiores deformações, tá certo, pessoal? E basicamente, por que a velocidade no centro da tubulação é mais alta? Porque o centro da tubulação é a região, né, mais distante das paredes da tubulação, concordam? Então o efeito da barreira sólida é o menor possível no centro deste duto. Qual que é a tendência? A viscosidade é uma propriedade também que depende aí de pressão e temperatura, tá? De variáveis termodinâmicas. De forma que, com aumento de temperatura, há uma tendência a diminuir a viscosidade. Ou seja, aumentei a temperatura, o fluido fica, entre aspas, mais fino.
Em contrapartida, viscosidades altas geram dificuldade de escoamento do fluido. Porém, este comportamento, esta tendência geral, serve para líquidos. Para gases é o oposto, tá? Se eu aumento a temperatura, a viscosidade aumenta. E por quê? Isso tem a ver com o mecanismo físico. A viscosidade para um líquido tem a ver com as ligações intermoleculares entre diferentes camadas do fluido. Para um gás, vamos supor gás ideal, você não tem ligações intermoleculares, certo? O efeito de viscosidade tem a ver com o efeito de choque entre as diferentes moléculas, né? Essa propriedade surge, então, de um tipo de interação física diferente. E nós sabemos que se aumentarmos a temperatura, a frequência dos choques aumenta. Logo, para um gás, quando eu aumento a temperatura, aumenta a viscosidade, tá? Por que ela é importante para a gente aqui no contexto de mecânica dos fluidos, né? Ou operações unitárias? Porque a viscosidade é responsável por perdas energéticas, perdas de energia de escoamento em dutos, canais e tubulações. E ela tem um papel aí na geração de turbulência, retardando ou acelerando o seu aparecimento, tá? Aqui, pessoal, a gente tem um gráfico, né, de viscosidade por temperatura, tá? Não vamos problematizar ainda a unidade de viscosidade. Aqui a gente tem uma viscosidade absoluta, μ, que é medida em Newton vezes segundo por metro quadrado, tá? E aqui no eixo X você tem a temperatura medida em graus Celsius, de uma variação de menos 20 até 120, tá? Aqui você tem gases e aqui você tem óleos, né? Então, aqui com as viscosidades mais altas, os óleos, a glicerina aqui, por exemplo, esses óleos saem, que a gente vai ver o que significa, e percebam a dependência acentuada aí da viscosidade em relação à temperatura. Conforme aumenta a temperatura, a viscosidade cai aí mais de uma ordem de grandeza para estes óleos. Na parte intermediária deste gráfico, que está em escala logarítmica no eixo Y, percebam, há algumas moléculas orgânicas como octano, heptano, mas também há água, mercúrio, tá certo? Há também uma variação da viscosidade com a temperatura, chega aí a mudar uma ordem de grandeza, até mais um pouco, eventualmente, mas é menos acentuada do que por os óleos. No extremo inferior nós vemos os gases. Percebam, por os gases é a menor influência possível da temperatura. Mas, de fato, quando eu aumento a temperatura, o que está acontecendo? A viscosidade está aumentando. Então percebam o comportamento oposto da viscosidade e temperatura para líquidos e para os gases, representados aí na parte de baixo deste gráfico. A gente falou sobre cisalhamento. Uma maneira de quantificá-lo é por meio de uma tensão de cisalhamento. Do ponto de vista conceitual, tensão vai ter a mesma definição que pressão, de forma que a tensão de cisalhamento será então a razão entre uma força de cisalhamento, uma força tangencial, sobre a área, tá? Então, força tangencial sobre a área. E como tal varia com Y, a tensão de cisalhamento pode ser considerada um campo. O que é isso? Nós vimos aqui no escoamento de fluidos que velocidade varia com Y. Só que a tensão de cisalhamento também varia conforme eu estou mais próximo ou mais longe da barreira sólida. Então, a cada ponto do espaço eu posso associar um valor desse na verdade vai ser um tensor, no final das contas, né? Um campo vetorial, ou tensorial que seja, né? Então, mas vamos focar no vetorial, tensorial já é um pouco mais complexo. Um campo vetorial é uma função que associa um vetor a cada ponto do espaço, tá? Cada ponto x, y, z. Por exemplo, a velocidade é um campo vetorial, em cada ponto do fluido é uma velocidade diferente. A temperatura forma uma espécie de campo escalar, porque temperatura é uma grandeza escalar, tá? Só uma definição aí como curiosidade, né, porque apareceu esse termo campo, tá? Então, pessoal, o movimento dos fluidos pode ser extremamente complexo, tá? Eu posso aqui estar considerando uma área no espaço onde tem uma determinada força, o fluido tem algum movimento e aparece uma força nessa direção aqui, que é aleatória, pode aparecer em qualquer direção. Este vetor n é o vetor normal,
nós sabemos pelo cálculo que eu posso decompor um vetor numa componente aqui paralela, né, formando 90 graus com vetor normal, paralela a esta área, e uma normal. A componente normal desta força não nos interessa para os esforços de cisalhamento. Se eu estou estudando a resistência entre camadas adjacentes de fluido escoarem, me interessa essa componente justamente paralela. Lembra da calculadora, tá? O esforço para abrir a calculadora. Então, por isso que tensão de cisalhamento vai ser essa componente tangencial pela área, tá? De forma, pessoal, que uma outra definição possível de fluido, nós já vimos uma no módulo anterior, seria, né, fluidos são gases ou líquidos que se movem sob a ação de uma tensão de cisalhamento. Ou seja, tenho aqui uma barreira sólida, tenho um fluido. Se eu imprimir uma força aqui nessa estrutura superior, eu estou imprimindo um esforço de cisalhamento ao longo desse fluido, um campo de cisalhamento. E este fluido tenderá a se mover. Uma aplicação disso natural é a lubrificação de estruturas, né? Você tem uma parte fixa, partes móveis que podem ter um movimento assim alternado, pode ter movimentos circulares, mas o importante é entre que a parte fixa e a móvel tem um fluido, ou por exemplo aí um óleo lubrificante como um destes daqui, tá? A primeira aplicação trata justamente disso, tá? Vamos falar então um pouquinho, pessoal, sobre deformação destes fluidos, tá? A deformação do fluido vai estar associada justamente a esses perfis de velocidade que vão surgir. Então, porque o fluido se deforma, né? Então, se cada ponto do fluido tem uma velocidade que é diferente, você imagina aí que ele está sob deformação, né? Ele saiu lá do seu equilíbrio, da sua forma inicial, e está mudando aí de forma, né? Lembrar que o fluido tem essa plasticidade, tá certo? Então, o que aqui a gente está vendo é um gráfico que resume alguns comportamentos comuns, tá? Não precisa ficar decorando todos, eu trago aqui alguns exemplos. E aqui no eixo X nós temos o gradiente de velocidade. Vamos lembrar o que é este gradiente de velocidade, du dy, é justamente aí a derivada de como a velocidade no eixo X está variando em y, tá? A gente percebe que tem uma variação dentro da camada limite. O comportamento mais básico aqui é um comportamento que sai da origem, ou seja, uma tensão de cisalhamento zero está associada a um gradiente de velocidade zero e ele varia aqui linearmente, tá? Comportamento simples. Estes fluidos são chamados de fluidos newtonianos, tá? Cuja deformação é constante aí no tempo. Aumentei o cisalhamento, ele se deforma mais, varia mais os gradientes, mas sempre na mesma proporção. Gases e líquidos simples seguem esse comportamento. Há comportamentos mais complexos. Há, por exemplo, um comportamento linear, que também, assim como o fluido newtoniano, mas que não parte de zero. Ou seja, para eu começar a deformar esse fluido, que aqui está chamado, por exemplo, plástico de Bingham, eu tenho que, no mínimo, aplicar uma tensão de cisalhamento tal zero. Quando eu falo aplicar uma tensão de cisalhamento, também estou me referindo indiretamente a aplicar uma força, porque a força tangencial sobre a área gera uma tensão. Então, aplicar tensão implica em aplicar uma força aí sobre este fluido, tá? E a partir daqui, então, ele começa a se deformar. Só que nós temos dois tipos de comportamentos aqui que não são lineares, né? Então, os pseudoplásticos, o que vai acontecer? A taxa de deformação, o aumento da taxa de deformação vai afinar o fluido, tá? Então você começa a ter maiores deformações, tá? Para tensões de cisalhamento cada vez menores, tá certo? Então ele basicamente vai ser mais deformado aí conforme você aplica a tensão nesse fluido. É dito que esse fluido está sendo, pessoal, afinado, tá? Ele começa mais, entre aspas, né? Tudo para a gente entender intuitivamente, mais grosso e termina mais fino. Exemplos de comportamento disso são então soluções poliméricas, suspensões de amido, maionese é um fluido pseudoplástico. A gente não para pensar nisso, mas pensa, a maionese está lá bem consistente, não tá?
Aí você põe ela em cima da sua torrada, do seu pão, e você vai deslizar. Não dá uma sensação de que ela afina de certa forma, né? Quanto mais esforço você faz, embora se você deixa ela paradinha lá, ela fica consistente, dependendo da maionese, obviamente, né? E tintas, tá? Também tendem a seguir aí este comportamento, tá? Pseudoplástico, tá bom? Então elas se deformam, só que a tensão é cada vez menor, né? Justamente porque você está dando um alívio nas ligações intermoleculares. Há um comportamento oposto, pessoal, que tende a ficar cada vez mais difícil de deformar esse fluido, né? Então, percebam esse crescimento aí, não chega a ser exponencial, mas deve ser algum polinômio, certo? Começa a ficar cada vez mais difícil eu imprimir uma deformação nesse fluido, né? Eu tenho que aplicar tensões cada vez maiores, tá? Esse comportamento é chamado de fluido dilatante, ou seja, um aumento da taxa de deformação engrossa o fluido. Então, eu ter começado a aplicar uma força vai engrossá-lo, por mais que isso pareça estranho. Então, soluções de farinha de milho e açúcar, areia molhada e amido em água tendem a ter esse comportamento dilatante, tá? De novo, não é necessário decorar esses nomes, né? Até porque para a gente o que vai ser mais importante é esse comportamento mais simples, tá? Porque, por exemplo, água e gases vão seguir o comportamento newtoniano. Que bom, né? Mas a gente tem aí sistemas que são importantes que eventualmente não seguem. Então, só para você ter uma ideia da diversidade de comportamentos, a gente tem aqui uma árvore, né, um fluxograma, onde você tem aqui fluidos newtonianos e não newtonianos, tá? E nos não newtonianos você tem inclusive comportamentos que dependem do tempo. Ou seja, se eu deixo uma força aplicada externamente, o que vai acontecer? Ele tende a mudar a sua viscosidade, só de eu estar aplicando aquela força ao longo de um tempo, tá? E além disso, alguns comportamentos que nós estudamos. Então perceba a diversidade de comportamentos reológicos dos fluidos, tá? Então, viscosidade, nós vemos que ela vai ser uma das responsáveis por perdas energéticas associadas ao transporte de fluidos em dutos, tá certo? E a gente precisa definir agora, então, falamos qualitativamente o que é um fluido newtoniano, a gente vai defini-lo quantitativamente. Aqui tem uma explicação, tá, para o que a gente vai falar. Eu já vou mostrar a equação e explicar então este comportamento. Um fluido newtoniano vai ser definido por uma relação entre a tensão de cisalhamento, tal, e du/dy, que é linear, ou seja, e parte da origem. Então é um coeficiente angular multiplicado pela variável que está em x, que é o du/dy. Então percebam, olhem para o gráfico e olhem para a equação. Este comportamento justamente é o que relaciona tal e du/dy, tá certo? Aqui basicamente no eixo y, pessoal, então nós estamos vendo de novo o efeito não agora de camada limite, mas de uma barreira sólida, e como variaria, por exemplo, esse perfil aí de velocidades, tá certo? Ou também pode ser o efeito de um leito de um rio, tá? O que vai acontecer, pessoal? A gente está vendo aqui duas partículas em camadas diferentes de fluido, em T igual a 0 elas estão alinhadas, em T igual a T1 elas desalinham, aqui se desalinha mais, quando chegou num tempo maior está desalinhada mais ainda. Então percebam, essa variação de velocidade vai ser responsável por uma defasagem entre as posições das moléculas. Obviamente aqui está exagerado para fins didáticos, tá? Para a gente conseguir enxergar. Então você está deformando este fluido, né? Tem moléculas de camadas adjacentes que chegam primeiro. Percebam, eu estou deformando este fluido quando isso está acontecendo, certo? Então du/dy, pessoal, esse gradiente de velocidade no eixo y, vai também ser chamado justamente de taxa de deformação. Então há uma relação entre a tensão de cisalhamento aplicada no fluido e sua taxa de deformação, sendo que o coeficiente de proporcionalidade vai ser justamente a viscosidade, não por acaso, né? A viscosidade, pessoal, a unidade dela basicamente vai ser Newton vezes segundo por metro quadrado, e como tensão tem o mesmo conceito aí de pressão, sua unidade é Newton por metro quadrado, tá certo? Se tensão é viscosidade du/dy e tensão é força sobre área,
eu posso escrever tensão é igual a força sobre área, jogar a área para o lado direito e calcular uma força. Então, perceba uma forma alternativa para a equação de um fluido newtoniano, tá? Que aqui está expressa em força, aqui está em tal. Como curiosidade, o fluido é newtoniano porque Newton foi justamente o mesmo lá, o pai lá da mecânica moderna, foi também quem estudou esses tipos de comportamento, tá? Nos interessam aplicações onde você tem, por exemplo, aqui uma placa fixa, você tem um fluido e uma placa móvel. Quando a camada, principalmente quando a camada de fluido é muito fina, muitas vezes o perfil de velocidades pode ser resumido em ou aproximado por um perfil linear. Isso é ótimo, porque a derivada da velocidade em relação a y vira um ΔU ΔY. Eu não preciso calcular a velocidade em cada ponto, porque a velocidade varia da mesma forma, então a derivada é constante. Então eu posso considerar o intervalo todo. Em vez de du, um ΔU, a variação da velocidade aqui em cima menos a velocidade aqui embaixo. O dy pode virar já um ΔY, ou seja, a espessura da minha camada de fluido lubrificante, por exemplo, tá? Além das unidades, a unidade que nós vimos lá para viscosidade, né, tá, Newton por vezes segundo metro quadrado, o que é isso? Newton por metro quadrado é Pascal. Então, viscosidade é Pascal vezes segundo, certo? Um Pascal vezes segundo também tem relação com uma outra unidade chamada Poase, que é simbolizada só por P. E um Pascal vezes segundo será 10 dessa unidade que é Poase. E aqui está a equivalência de Pascal vezes segundo em unidades básicas do sistema internacional e aqui para o Poase, tá? O fluido newtoniano pode ter uma outra interpretação em termos de momento também, pessoal. O que está acontecendo aqui, você pode, basicamente, o tal está atrelado a uma transferência de quantidade de movimento. Lembrar a quantidade de movimento linear, né? É igual a mv, onde m é a massa, v é a velocidade, da parte mais veloz para a parte mais lenta que está mais próxima da barreira. Então ele está tentando fluir e nesse processo ele está tentando levar as camadas de baixo que estão mais lentas. Então está tentando transferir a sua velocidade para essas camadas mais lentas, tá? Qual que vai ser a força motriz para essa transferência de quantidade de movimento? Justamente o gradiente dy. E o coeficiente que mede a facilidade desse transporte vai ser o μ. Percebam, eu posso fazer uma analogia aí com os fenômenos de transporte também. É uma outra forma de eu interpretar um fluido newtoniano, tá certo? Então, basicamente, pessoal, um fluido newtoniano vai apresentar viscosidade constante, independente da taxa de cisalhamento ou da força aplicada, e ele não varia no tempo. Então, ele tem um comportamento mais simples. E que bom que a água, né, há muitas soluções de aquosas e o ar seguem aí este movimento, tá? Lembrando, viscosidade é uma propriedade termodinâmica, então ela depende aí de temperatura e pressão, tá? E aqui, repetindo essa nova definição de fluido, à luz desses novos conceitos, então o fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a ação de uma tensão de cisalhamento, tá? Termino então este vídeo nesta primeira aplicação, tá? Que trata aí justamente de uma aplicação de um óleo lubrificante, onde você tem uma placa fixa e uma placa móvel. Ele te dá qual é o óleo, te dá qual é a temperatura. Se eu te dou a temperatura, não precisaria nem te dar a viscosidade. Você sabe o óleo, sabe a temperatura, você poderia consultar uma tabela. Ele pergunta qual que é a tensão tal, né, tensão de cisalhamento, necessária para mover a placa superior com uma velocidade de 3,5 metros por segundo. Então pode ter uma estrutura onde eu preciso mexer essa placa com 3,5 metros por segundo. Isso daqui pode ser um óleo lubrificante entre a parte fixa do meu equipamento, por exemplo. Aqui eu repito para vocês as conversões entre Pascal vezes segundo Poase. E só para a gente ter uma ideia, o que é esse SAE 30, né? É uma sigla, é um acrônimo para a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, tá? Então as siglas que aparecem nas embalagens de lubrificantes representam algumas características específicas dos óleos, tá? São siglas então de entidades internacionais que são responsáveis pela elaboração de uma série de normas, baseadas em testes para a classificação dos lubrificantes de acordo com o seu uso. Se você tiver curiosidade sobre saber quem está errado agora que eu vi, tá? São óleos lubrificantes, acho que o corretor deve ter sugerido isso, tá? Tá aqui neste link, tá bom, pessoal? Então eu termino este vídeo por aqui, até uma próxima
e bons estudos!